Olá, sou o professor Antônio Alberto Lopes, professor titular da Faculdade de Medicina da Bahia, membro titular da Academia de Medicina da Bahia. Estou aqui para falar de um assunto muito importante da formação médica, que é raciocínio clínico. Então, como definirmos raciocínio clínico? Está aqui uma habilidade ou processo no qual os dados são coletados, interpretados e ações são planejadas, implementadas visando diagnóstico e tratamento de pacientes. Portanto, o raciocínio clínico não se restringe apenas com relação a diagnóstico. Para exemplificar raciocínio clínico, vamos usar esse caso de um paciente que tem tido emergência, mas repare, poderia ser um caso de atenção primária, um caso de unidade de terapia intensiva, um caso de enfermaria. Então, o que aqui é exemplificado é um caso de emergência, mas o que aqui é colocado serve para diversas situações em que o raciocínio clínico é elaborado. Então, era um homem de 75 anos, entre 1 a 2 semanas ele notou dispneia aos esforços habituais, evoluindo para repouso. Ele não conseguiu dormir devido à dispneia e procurou um serviço de emergência. Chegando lá, ele estava bastante dispneico. Chegando lá, ele foi atendido por essa médica da emergência e que identifica que o problema está diante de um problema que é um paciente que tem dispneia. Esse é o problema e já com os dados iniciais, ela faz essa representação do problema. É um homem idoso com quadro recente, 1 a 2 semanas, de dispneia progressiva aos esforços, com piora nas últimas horas. Então, ela logo identifica, eu estou diante de um paciente cujo problema é dispneia aguda. Quando eu vejo casos como esse aqui na emergência, frequentemente esses pacientes apresentam no final diagnóstico de cardíaca, mas é recomendado no raciocínio clínico que eu devo considerar outras hipóteses diagnósticas, outras possibilidades diagnósticas. Por exemplo, muitos pacientes chegam com falta de ar aqui e têm asma, e nós estamos diante de uma pandemia de Covid. Então, é importante considerar também essa possibilidade de um paciente com quadro de dispneia como este. Enquanto examinava o paciente, ela via que estava precisando adotar algumas medidas, que o paciente era um paciente grave, né? Aparentemente tudo indicava que ele estava com insuficiência respiratória. Ela então diz aqui, eu preciso ter um acesso venoso desse paciente, oxigênio, monitorização cardíaca, e já está pensando o seguinte, alguma coisa eu preciso fazer para esse paciente se ele realmente tiver edema pulmonar. Então, já pensando na possibilidade de administrar diurético intravenoso, enquanto se providencia, se colhia mais dados do paciente, e já estava pensando, olha, eu estou numa época de Covid, e se esse paciente tiver um infarto agudo do miocárdio? É uma situação grave, eu tenho que pensar nessa possibilidade. Olha só o que passa na cabeça de um médico, de uma médica, quando está examinando o paciente, né? E que pensa num problema, mas pensa na suspeita diagnóstica para esse problema, e entra aqui em ação chamada de, em inglês, illness script, o script de doença, no caso, um script de doença do paciente com dispneia aguda. Olha só o que é levado em consideração, o que a gente grava na nossa mente no script de doença. Etiologia, patogenia, aqui estão itens, né? Epidemiologia, a forma de apresentação, como é que se apresenta, é aguda, crônica, a forma como evolui, os principais sinais e sintomas, os exames que caracterizam, que falam contra essa situação e como se trata. E no caso aqui, está mostrando aqui um contraste entre insuficiência cardíaca aguda e crise asmática, no que diz respeito a cada um desses itens aqui, né? Você está vendo que ambas as situações são agudas, mas a insuficiência cardíaca pode evoluir de forma crônica, enquanto que na evolução, a asma, por exemplo, tem flutuações agudas. Então, a história pregressa seria importante se esse paciente já tem história de asma, por exemplo. A médica tem na cabeça também o script da doença de Covid-19, então permite contrastar como seria a Covid-19 ou a insuficiência cardíaca, em termos do diagnóstico diferencial. Enquanto tomava medidas como acesso venoso, oxigênio sobre catéter,
Continuou coletando dados, o paciente negou febre, negou tosse, negou coriza, negou dor de garganta, a frequência respiratória mostrava que ele estava taquipneico, estava taquicárdico, embora pulso regular, a pressão arterial um pouco elevada, depois verificou que não tinha uma história de hipertensão arterial. E na ausculta tinha a terceira bulha cardíaca, estertores crepitantes, na ausculta respiratória. Olha só, ainda tiveram dados subsequentes que aumentaram ainda mais a probabilidade de ciência cardíaca aguda. O paciente foi tratado com furosemide e nipride, estava a pressão um pouco elevada também, por via venosa, com rápida melhora da dispneia e intensa redução dos crepes pulmonares. Ainda na emergência, a médica recebeu os resultados da troponina e CK-MB, que foram normais. Aqui está um ponto muito importante quando se examina o doente, inclusive quando a gente está trabalhando no raciocínio clínico. Se você não tiver uma boa relação médico-paciente, não vai ter uma boa coleta de dados, o seu exame físico não vai ser dos mais adequados. Então, a médica desenvolveu uma boa relação com o paciente e com a família. Procurou tranquilizar paciente e família sobre infarto do miocárdio, sobre Covid-19, explicou a necessidade de internamento que foi realizado para dar continuidade à avaliação. Agora nós vamos discutir os modelos de raciocínio clínico e mostrando o que essa médica usou quando desenvolveu o seu raciocínio clínico com esse paciente. São dois os modelos básicos de raciocínio clínico: a identificação de padrões e hipotético dedutivo. Na identificação de padrões, são utilizados, em geral, a experiência com base em casos anteriormente vistos pelo médico, a repetição com que ele vê, ou mesmo conhecimento de formas típicas de apresentação das doenças. Observe que esse modelo de identificação de padrões ele é eficiente, permite que o diagnóstico seja feito mais rapidamente, porém, ele é sujeito a erros diagnósticos devido a vieses cognitivos. Então, por menor que seja a dúvida, sempre é adequado considerar outras possibilidades diagnósticas. Agora vamos ao raciocínio hipotético dedutivo. Esse raciocínio, esse modelo, ele permite lidar com a incerteza na busca do diagnóstico de um problema, minimizando o risco de erro. Esse modelo hipotético dedutivo, ele segue uma estrutura sistemática que ajuda a garantir que o encaminhamento para o diagnóstico seja abrangente e baseado em evidências. Neste modelo hipotético dedutivo, as possibilidades diagnósticas como causa do problema, elas são revistas, isso é importante, à medida que novas informações se tornam disponíveis. Já começa da história, do exame físico, dos antecedentes e, no caso de exames laboratoriais e imagem, nós vamos dar continuidade. Lembrando que a própria resposta a tratamentos também fazem parte do raciocínio hipotético dedutivo. Mas devemos ter cuidado. Muitas condições clínicas diferentes respondem a um determinado tratamento, por exemplo, corticóide. Várias situações clínicas o doente melhora com corticóide. Devemos ter cuidado, não fechar o diagnóstico precocemente, porque respondeu a um tratamento. Então vamos ver aqui o que é que essa médica ela usou como modelo do raciocínio clínico. Ela diz aqui, o pensamento dela, o pensamento diagnóstico. O problema é de dispneia aguda e casos como este, mais frequentemente são devidos à insuficiência cardíaca. Quer dizer, ela estava olhando um padrão, não é? Mas ao cuidado de usar o raciocínio hipotético dedutivo. Mas devo considerar também outras possibilidades diagnósticas, como asma e Covid. Em verdade, existem diferentes abordagens que se enquadram no raciocínio hipotético dedutivo. Um é probabilística, é ocorrência. O que é que eu espero mais frequentemente? Mas você tem que pensar também em termos prognósticos, na gravidade, o que é que eu não posso esquecer de considerar. E também tem, às vezes, a questão própria pragmática também. Iniciar, às vezes, um tratamento que parece o mais provável de obter resposta caso o diagnóstico seja este. Então, vamos ver cada um deles. Probabilística, abordagem probabilística. Estima a probabilidade em uma escala de muito baixa a muito alta, baseando nos achados do caso. Exemplo, um caso de um paciente que está com dispneia, os esforços, com crepes pulmonares, terceira bulha, e a probabilidade de ciência cardíaca, nesse caso, foi estimada como muito alta.
Vamos à abordagem prognóstica. Esta leva em consideração a possibilidade de doença mais grave, de forma a não esquecer de uma condição clínica de evolução desfavorável se não for tratada. Exemplo, não esquecer de infarto agudo do miocárdio em um idoso, principalmente se ele for o diabético, com dispneia, mesmo na ausência de dor. E observe que a médica, ela considerou desde o início essa possibilidade, né? Não poderia deixar de investigar infarto do miocárdio pela gravidade, uma condição que inclusive poderia levar à insuficiência cardíaca. Obviamente, Covid também é uma condição que o prognóstico tem que ser levado em consideração também, e estava numa plena pandemia de Covid em 2021, né? Embora as manifestações clínicas não fossem as mais frequentes em Covid. Abordagem pragmática. É aquela situação que o foco é iniciar, o médico decide iniciar o tratamento para uma doença ou condição clínica com resposta provável ao tratamento, caso seja essa a causa do problema. Vamos passar para o exemplo, imediatamente para o exemplo da médica, né? Em que teve também essa abordagem pragmática. Vejo que desde o início ela já pensava em fazer diurético dessa paciente, considerando a edema pulmonar, né? Quer dizer, ela estava pensando de uma forma bem pragmática, né? Se responder, ainda me fortalece a possibilidade de diagnóstico de insuficiência cardíaca e eu tenho logo uma melhora do paciente. O contexto pedagógico moderno enfatiza iniciar o raciocínio clínico, o ensino do raciocínio desde o início do curso de medicina. É um processo interativo, importante integrar cenários clínicos com conhecimento das disciplinas chamadas do currículo básico, anatomia, fisiologia, etc. Enfatizar o ensino de semiologia, aprender exame físico, coleta de dados e cada vez mais epidemiologia clínica, nos cenários de diagnóstico, no cenário de tratamento, no cenário de prevenção, no cenário de screening. Ensinar o estudante a integrar os modelos de reconhecimento de padrão hipotético dedutivo, que foram enfatizados aqui nessa apresentação. Ensinar vieses cognitivos, nós vamos falar mais sobre eles aqui. Voltando nesse slide para enfatizar a importância da relação médico-paciente no processo do raciocínio clínico. Bom, estamos chegando ao final da nossa conversa sobre raciocínio clínico, mas vamos conversar mais sobre raciocínio clínico, né? Que é uma peça fundamental da formação médica.